Olá, eu sou Thaís Vilarinho, estou aqui a convite da Libes para a gente ter uma discussão, para a gente ter uma conversa sobre maternidade, de uma maneira, falar sobre esse assunto de uma maneira verdadeira e real. Eu estou aqui hoje com a Kelly Coca, enfermeira obstetra, especialista em amamentação, e o assunto de hoje é esse assunto assim, tão requisitado pelas mães, né, que é a amamentação. Kelly, deixa eu te falar, eu sinto, meu filho tem 15 anos, e eu sinto assim, que de 15 anos para cá, as coisas avançaram muito com relação à amamentação. Faz sentido isso? Hoje as mulheres, elas estão amamentando realmente mais? Sim, é um prazer enorme estar aqui. Sim, Thaís, é muito comum hoje a gente ver as mulheres falando de amamentação, as famílias, né, como há 10, 20 anos atrás, né, como você bem colocou, né, a experiência com o seu filho aqui, 15 anos. O que a gente vê? Uma taxa de aleitamento muito baixa no começo. Então, um estudo que nós tivemos aí no Brasil, em 99, 35% só das crianças com menos de 4 meses amamentavam de forma exclusiva, né? Até 4 meses, então 2, 3, 4 meses, com uma média de 24 dias exclusivo. Então a gente sabe que a recomendação é 6 meses exclusivo, né? E aí a gente teve um avanço, mas não muito grande, né? Nós tivemos aí um último estudo que foi publicado em 2019, né, recente, mostrando um aumento, 42 dias, e 60% das crianças, então, com menos de 6 meses amamentadas de forma exclusiva. Então, tem um crescente, mas ainda falta muito. Eu percebo que o envolvimento dos profissionais com a amamentação, o reconhecimento da importância como a promoção de saúde, evitar dificuldades, como infecções, internação. Então, existe uma preocupação maior, mas ainda muito longe, né? A gente está aí numa taxa muito abaixo, que gira em torno de 50% do aleitamento exclusivo. Sim. Né? E você acha assim que essas questões todas, né, de dificuldade, que a gente encontra assim, dificuldades mais leves, né? Eu acho que eu me enquadro, eu tive umas dificuldades leves, né? Você acha que são essas dificuldades que fazem com que a mulher pare de amamentar? Você acha que é por aí? Você tem muitas pacientes com dificuldades severas dentro da amamentação? Sim, eu acho que depende muito, né, o nível de dificuldade também depende, não se é algo muito complexo necessariamente, mas como a mulher lida com essa questão. Então, ela pode ter tido alguma questão física, né, mais simples, porque ela tem uma lesão no peito, é pequena, mas ela tem muita dor. Mas se você considerar que é pequena, você fala assim, bom, não é um grande problema, mas o que importa é a dor. Então, o nível de dor, o medo dela colocar e sentir dor de novo. Então, isso é uma das principais causas de desmame. Então, isso é importante a gente considerar se ela tem uma sensibilidade maior, se ela tem alguma dificuldade de posicionar, às vezes ela é canhota, então ela tem mais uma dificuldade de um lado e de outro. Então, quando a gente pensa nas dificuldades, a gente nem pensa tanto em nível de dificuldade, mas como ela consegue enfrentar aquela dificuldade que ela está vivenciando e ajudando o bebê nessa correção. Então, o mais comum que a gente identifica de problema são as feridas no peito. Sim. Né, são as mamas muito doloridas, né, elas sentem nessa fase de descida de leite, febre. Então são questões comuns, são problemas comuns de fácil manejo no ponto de vista clínico, mas tudo depende da mulher. Né? Então tem mãe que fala que eu não consigo fazer esse movimento de massagem e retirar com a mão, é muito esquisito para mim. Então você fala uma coisa simples clinicamente, mas não importa o que é fácil, né, simples para o profissional, importa como ela vai se sentir. Então quais outros recursos, e aí acho que é a grande vantagem da tecnologia, quais outros recursos a gente consegue abrir mão para que ela consiga fazer aquilo que vai ajudá-la a resolver aquele problema, por exemplo, né? Mas a gente tem também questões de ordem emocional, né? O medo de não conseguir, a preocupação da saúde do bebê. Então, às vezes o bebê não está fazendo uma boa mamada ainda e a gente espera que nesse começo isso seja de fato um aprendizado, seja lento, né?
mas às vezes o tempo de recuperação de aprendizagem do bebê para mamar não é o mesmo em termos de desenvolvimento de ganho de peso. Então fica aquele estresse. Fica aquele estresse. Então, o bebê está mamando bem. Exatamente, o bebê está mamando super bem, mas ele precisa de um tempo maior. Então ela fica preocupada com o tempo, quanto tempo tem que mamar, qual é o intervalo, às vezes se ele está fazendo xixi, né? Então acho que a ansiedade também precisa ser trabalhada, não no ponto de vista de como ela vai lidar e os limites em relação às necessidades do bebê, né, e o tempo de aprendizado do bebê. Esse é o maior desafio. Sim, né? É um desafio. Kelly, eu acho, sobre a amamentação, eu converso com diversas mães, né, e eu sinto muito que a sociedade, de certa forma, ela romantiza a amamentação. Então, assim, é muito importante ter as campanhas para incentivar, eu acho isso extremamente importante, mas eu acho que falta um pouco de verdade, sabe? Então, eu fico pensando nessa questão toda de expectativa e realidade. Então, a mulher, ela vê grávida uma campanha, né, de uma mulher ótima, plena, amamentando seu bebê, e aí ela chega na realidade do puerpério, aquela dificuldade, o peito enchendo, doendo. Você acha que, de certa forma, isso impacta de uma maneira negativa? Né, essa expectativa muito das mil maravilhas, e quando chega é um processo que leva tempo, muitas vezes dolorido. Você acha que isso impacta? Olha, no meu ponto de vista, sim, né? Ela pode impactar, não necessariamente, mas quando a gente vai fazer uma campanha para incentivar a amamentação, falar de amamentação, a gente vai mostrar, né, o lado bom. Acho que a gente não pode deixar de mostrar as dificuldades, né? Mas geralmente as campanhas, elas têm esse objetivo de falar dos mostrar, prós, de né, falar das coisas das vantagens. Importantes. Acho que a gente precisa falar mais, né? O que a gente vem tentando trabalhar em termos de campanha é falar que a amamentação não é o melhor, é o alimento para o bebê. Então a gente até tem mudado um pouco essa fala, né? É o melhor alimento, né? Na verdade, ele é o alimento para o bebê, né? Então, numa condição em que não há possibilidade, a gente tem outras né, saídas ali para alimentar a criança, mas a vantagem dessa amamentação, os benefícios da amamentação, né? E, em contrapartida, se isso não acontecer. Agora, é uma responsabilidade do profissional. Acho que a sociedade pressiona, sim, né? Mas é uma responsabilidade do profissional preparar essa mulher. Então, é muito comum as mulheres, isso, né, quase todas que a gente atende, nossa, mas nunca ninguém me falou que ia ser assim. Ou, às vezes, elas já ouviram falar, né? E aí elas vêm com essa sensação de que não vai ser muito ruim. Elas falam, mas aonde que vai dar errado que ainda não está dando errado? Também tem isso, mas é muito comum. Elas se preparam para o parto, mas elas não se preparam para a amamentação. Então ela fala, nossa, mas o parto foi tão mais fácil que isso, ninguém me falou. E sim, se a gente puder trabalhar isso, é incentivado, né, para os profissionais trabalharem como ela vai vivenciar a amamentação. É importante, mas entender essa limitação dela, se existe alguma expectativa. Então, as mulheres, às vezes elas falam assim, eu não vou amamentar. A gente falou do tempo de aleitamento exclusivo. Não, eu só vou amamentar com 4 meses, porque depois eu vou voltar a trabalhar. Então, a própria sociedade, a estrutura, no ambiente onde ela vive, às vezes ela não tem onde tirar o leite, ela não tem um lugar, o espaço que respeita ela levar o leite para o bebê quando ela vai deixar aquele bebê na creche, por exemplo, na escolinha. Ou mesmo a família dela que não apoia. Não, mas imagina, ele está chorando de fome, né? E aí faz essa pressão. Já está na hora de dar uma mamadeira. Sim, porque quem está insistindo? Então, a sociedade como um todo, mas a responsabilidade também das campanhas e de trazer um pouco mais. Olha, você pode ter dificuldade, para isso o profissional, né? E também a conversa entre as mães, que isso é muito benéfico. Com certeza. Né? Uma coisa que eu ia te falar era isso, né? Eu acho que é muito importante para uma mãe que quer amamentar, ela ter uma rede de apoio forte e que dá essa segurança, esse incentivo para ela, né? Tanto a empresa que ela trabalha, quanto a família. O que você acha assim que a mulher pode fazer, né? Ela pensa assim, não, eu quero amamentar meu filho no antes, sabe? Quando ela está grávida, com essa rede de apoio dela, né? Às vezes não com a empresa, que às vezes ela não consegue chegar até isso, né? Às vezes não consegue
ter voz para chegar até um lugar da empresa. Mas assim, dentro da família, o que você acha importante ela fazer para a família entender o quanto isso é importante, para ela poder realmente se estruturar e ter esse apoio quando as coisas começarem a acontecer, quando a amamentação de fato começar? Ela é fundamental que ela tenha essa percepção. Primeiro, vou precisar de apoio. Sim. Né? Então, assim, primeiro, quem é que é a minha rede primária? Eu tenho um companheiro, uma companheira, minha avó, né? Assim, enfim, a minha mãe. Quem é a pessoa que está ali perto dela? E ela poder conversar a respeito do assunto. Porque muitas vezes a mãe quer ajudar, né? Às vezes a gente fala assim que a avó... Às vezes ela é fator de risco para o desmame, né? Alguns estudos nacionais mostrando isso, porque justamente essa história de como vem, né? Que Sim. o leite artificial não tem problema, ou que a mamadeira não tem problema. E na verdade a gente tem que olhar primeiro o que ela, né? O que é importante, o que ela quer e como a gente vai atingir isso. Então, ela poder conversar. Então, se você, não sei se você, né, já conversou com algumas mães nessa questão de que se algum profissional perguntou como que ela quer amamentar, como é que ela vai alimentar o seu filho? Ela vai, não, eu vou alimentar, porque ela está pensando em outras coisas da gestação, Sim. do enxoval, todos os pontos, né, que envolvem a gestação. Como é que vocês estão pensando em alimentar o seu bebê, né? Por quanto tempo? Por quanto tempo? O que o companheiro, por exemplo, acha em relação ao tempo? Como que vai ser depois? E acho que não só com a família, de envolver família, avó, mãe, enfim, companheiro, envolver numa consulta, trabalhar, sim, às vezes chamar um especialista em aleitamento, né? Isso, acho que é super importante. Poder conversar a respeito. Com a família. Exatamente, preparar essa família. O que eu faço? Olha, é comum acontecer isso, é comum, vamos ver o que acontece, como é que a gente ajusta. Porque acho que a vida é assim, né? A gente fala assim, os filhos crescendo, né? Eu tenho uma de 15. E aí, o que ela vai querer ser? Como é que vai ser o primeiro emprego? Como é que vai ser? Quer dizer, a pessoa tem que viver isso. E a gente vai ali, eu falo que mãe, quando a gente é mãe, a gente sempre está aprendendo, né? Como lidar com as fases. Então, a gente tem que dar oportunidade para o bebê dizer como é que ele faz, né? Tem toda aquela coisa da posição. Então, a gente falar dessa parte prática para a família, como posiciona, como ajudar. Um simples copo de água que você traz para a mãe enquanto ela está amamentando. Um apoio emocional. Um apoio emocional, né? O bebê está chorando. Você fala que você lembra quando o bebê era pequeno, quando seu filho era pequeno, que às vezes você não queria tomar banho. Não, eu vou tomar banho, mas não vai aquele dar. chorinho imaginário. Você sai correndo porque ele acordou, né? Ele acordou, então assim, às vezes vai dar um passeio lá fora para a mamãe descansar, porque o bebê está alimentado. Sim. E dá apoio para a alimentação, porque tem isso também, o outro lado, né? Não tem que amamentar, mas precisa, continua, e ela está com dor e vai passar. Não é normal sentir dor. Então vamos ajustar, não consigo, vamos tirar. Qual a estratégia que a gente pode utilizar para a gente manter o aleitamento, que é aquilo que está ali desejado, escolhido, né? Que isso é importante a gente respeitar, como eu coloquei nesse começo, né? Como é que eles pensam em alimentar o bebê e tentando buscar, respeitando o limite. Sim. Né? O que você falou de rede de apoio, assim, de trazer um profissional para falar para a família, eu acho que é super importante porque se a gente pegar as gerações anteriores, é isso, né? A gente sabe que se há 15 anos atrás se amamentava menos, imagina, né, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, acho que falar para esses avós, né, para as pessoas mais velhas da família, que geralmente é quem ali dá o suporte quando a mãe precisa sair, eu acho que explicar para elas, olha, é muito importante, as coisas mudaram, tem mais estudos. Eu acho que os avós escutarem isso de uma profissional é diferente de escutar da filha ou do filho e às vezes fica naquele embate complicado, né? E não pode esquecer que ela está sendo a avó, né? Por exemplo. E a gente percebe que em alguns momentos ela quer ali ajudar a filha, né? Que está sendo mãe da filha, mas não está deixando a filha ser mãe da neta, né? Exatamente. E é importante porque faz parte do amadurecimento, de você reconhecer o papel, de você respeitar. Então, acho que a amamentação é muito mais do que alimentação, né? Essa interação, esse respeito. E aí, fazer uma abordagem, né, com a família, ela contribui muito para que essa amamentação possa acontecer ou minimamente que a mãe possa ser respeitada nas escolhas dela. Sim, né? sim.
E aí a gente estava falando do profissional, né? Eu sinto que hoje em dia, infelizmente, as coisas estão muito nos extremos, né? Então, assim, eu trabalho bastante com rede social, com as mães, e eu sinto delas, assim, muitas vezes, de profissionais, uma imposição do que uma ajuda profissional. Sabe? Então, e que se não é um bom profissional, no sentido de entender, de respeitar os limites daquela mulher, de olhar aquela mulher como um indivíduo único, né, Kelly? Porque cada uma de nós é única. Sim. Né? Eu posso ter 1000 questões para amamentar e você não ter nenhuma. Então, eu sinto que muitas mulheres, elas têm essa sensação de imposição. E elas, muitas vezes, passam do limite emocional delas. Eu queria falar um pouquinho disso aqui, né? Que é uma questão fisiológica, a amamentação, mas que nós temos emoção, nós somos seres, né? Tem toda a questão psicológica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando a gente começa a falar mais de aleitamento e da importância, do impacto global, né? A gente pensar que a alimentação com leite materno, não só o leite, mas a prática da amamentação em si, da interação, da relação mãe-bebê, de forma exclusiva até 6 meses, vai impactar a saúde desse indivíduo na fase adulta, né? Prevenção de doenças crônicas. Você fala, qual a importância, olha o tamanho da importância disso, né? Mas também, quando você vê essa transformação, essa proteção, olha a responsabilidade da mulher. Né? Então, como você falou, cada uma é uma. Então, o profissional, ele precisa, a gente sempre recomenda isso, bem claro na literatura, que a gente tem que trabalhar a amamentação, o atendimento, a consultoria, a olhar de forma específica para a mulher, olhando para a família. Então a gente fala, é a mulher, é o bebê, você tem que olhar a dupla, né? E aí você olha a família, a rede de né? E às vezes, dependendo da fase, também você vai lá para a região da parte do trabalho, da estrutura. Sim. Então, sem esse olhar específico, a gente não consegue ser o profissional tão efetivo, né? Sim. Não pode pensar só clinicamente, porque a amamentação tem problemas comuns clínicos, são os mais fáceis de enxergar. Machucou o peito está dolorido, tem coisas que a gente não enxerga. Não está conseguindo tirar leite, por isso essa questão do pouco leite, a mãe acha que tem pouco leite, aí vê o peso do bebê que não está crescendo, tem pouco mesmo, aí quer dar medicação, e quando na verdade tem a ver também com a interação, porque o tempo de mamar, a exposição, a interação, o olhar, a percepção, faz parte, né, de um contexto também fisiológico, mais emocional. Então, como eu me sinto amamentando? Né? Então, esse olhar baseado no aconselhamento e individual. Então, se a gente olhar como profissional só para a parte clínica, a gente erra. Sim. Né? Então, é importante que esse acolhimento ela seja de forma individual. Eu treino profissionais já há bastante tempo. E quando eles estão nessa auge, né, de fazer funcionar, porque às vezes a gente ajuda e a mãe fala, nossa, mágica, não saiu a dor, né? É lindo, né? Quando você ajuda, identifica o ponto. E aquilo deslancha. E ela, exato, ela deslancha. E aí eu ouço o profissional e falo assim, Kelly, agora ela pediu para eu parar de amamentar, eu quero parar de amamentar. O que eu faço? Porque o profissional, ele não quer que ela pare de amamentar, porque certeza. Agora, depois de tudo isso que nós trabalhamos e você conquistou, você quer parar? Eu falo assim, mas a amamentação é da mulher, ela não é do profissional. Então, se ela tem informações para aquele momento, que é o momento dela, né? E eu falo que o desmame, ele tem que ser natural, mas ele pode ser uma escolha da mulher ou do bebê. Isso que eu queria te perguntar também. Né? Ou da mulher ou do bebê, e a gente tem que respeitar. Então, a gente acha que, veja, a responsabilidade da amamentação para a mulher, então a mulher não pode opinar. Como ela não pode opinar? Como ela não pode decidir? Olha quanto ela tem que fazer, sofrer, e aí... Olha, o quanto demanda dela, não é? Né? Então, se a gente não olhar para a mulher, a gente pode não ter sucesso com a amamentação e criar... A amamentação, ela é um fator de proteção para a depressão, mas ela também pode ser um fator de risco. Exatamente. Né? Então, sim, a gente tem que trabalhar baseado no aconselhamento
e entender o limite. Então, às vezes o profissional quer, agora eu tenho que fazer ela parar de amamentar, mas é uma escolha dela, dê as informações de como fazer, como você vai proteger, né? Não é simplesmente só deixar de dar, porque aí a mama vai produzir mais de novo, vai desequilibrar, enfim, vai entrar numa dinâmica que a gente precisa protegê-la do desconforto, dar um conforto emocional. Sim, né? sim, Como certeza. ela pode. Mas eu vejo que a mulher informada, ela geralmente tem escolhas de continuar. Então, Sim. por exemplo, ela tem um trabalho, ela é autônoma, e aí ela fala, Kelly, agora eu vou voltar a trabalhar, então eu tenho que parar de amamentar. Não, mas você pode tirar o leite, se você quiser. Tem outras opções. Eu Sim. posso juntar? Eu posso? Pode. E aí ela consegue vai levar prolongando muito mais adiante. tempo do que ela tinha, às vezes, planejado. Né? Porque ela fala, nossa, mas eu só quero 4, porque aí eu vou voltar a trabalhar, eu tenho isso. Agora, tem mulher que fala, não, 6 aqui para mim é o que eu consigo dar. Tudo bem, olha só, né? Eu falo que às vezes um dia a mais já é Sim. Você já tem, a literatura mostra que um dia a mais de amamentação já faz diferença. Já faz diferença. Se for exclusivo, mais diferença. Então, voltar a trabalhar, preciso me preparar um mês antes? Não preciso parar um mês antes. Sim. Mas eu dar essa condição. E eu falo que é um aprendizado, né? É um amadurecimento emocional. Ser mãe é um desafio. Sim. Né? Então, a gente precisa, a amamentação não é só olhar a prática em si, mas como ela está vivenciando esse desafio, né? Além da amamentação, ela está sendo mãe. Então, às vezes é uma ansiedade, um medo de mãe, nem é da amamentação em si. E a gente precisa olhar. Então, acho que uma boa dica para as mães é se ela está com um profissional e ela está se sentindo obrigada àquilo, se ela sente que aquilo é de uma forma impositora, aí seria legal ela repensar e procurar outro profissional, talvez. Eu acho que se ela não tiver essa abertura, né, de dizer assim, eu não quero mais, está sendo difícil para mim, é muito para mim, eu preciso dormir. Eu lembro que eu tinha uma paciente que falou assim, Kelly, se eu não dormir 8 horas por dia, eu não fico bem. Né? Eu não vou fazer bem para ele no dia seguinte, né? Eu não vou ficar bem, não vou ser uma boa mãe. Então vamos organizar para que você consiga, né, ajustar isso. Quer dizer, a gente tem que considerar as limitações. Sim. Agora, a gente precisa entender que o bebê ele tem um ciclo de sono diferente, então ela precisa entender a necessidade do bebê, né, porque não é uma geral, né? Não quero isso, não é nesse sentido. É de respeitar uma questão que é mesmo genuína, né, que ela sente ali algo que ela precisa. E pode acontecer, como muitas mães já conseguiram sucesso e elas se surpreendem. Nossa, Kelly, eu não imaginava que eu ia amamentar por tanto tempo. Chegar até aqui. Né? Você sabe que eu sempre costumo falar, porque muitas mães me procuram, assim, eu não sei se eu paro ou não paro, eu estou muito cansada, e eu sempre falo isso, olha, cansaço, exaustão na amamentação é muito comum, né? Porque é isso, o sono do bebê. Agora, infelicidade, você, né, se conhecer um pouco e sentir, eu estou completamente infeliz, porque você estar cansado, você estar exausta, é diferente de você estar infeliz, né? Você está fazendo, se aquele ato de amamentar, mesmo que cansada, mesmo que exausta, te dá prazer, te gera prazer, não precisa gerar prazer de madrugada, porque de madrugada né? Mas assim, se você está lá durante o dia amamentando e aquilo te faz bem, siga, né? Agora, se pega no lugar da infelicidade, se você está amamentando sem vontade aquele bebê, eu acho que aí é muito complicado, né? Emocionalmente, até para a relação mãe-bebê, né? Sim, eu vejo que elas sentem, às vezes, a obrigação, né? Então, elas precisam respeitar isso. E aí, eu acho que vai além do papel de mãe, né? Mas também da mulher. A gente pensa na vida, às vezes a gente está cansado, correndo, mas a gente adora fazer aquilo, né? Sim. A gente fala, tem outra coisa, quero, vou, né? Sim. Que a gente tem. Então, como ela se sente? Você trouxe um ponto importante. Como ela se sente? Porque, às vezes, elas acham que é amamentação. Então, elas não têm essa percepção. E aí, elas acham que é amamentação. Elas começam a dar, né, amamentar com a mamadeira, leite artificial à noite, mas o bebê continua acordando. Mas a demanda do bebê continua aquela. Então, é isso. O bebê tem essa necessidade. Como que a gente pode ajustar? Porque a vida é difícil no dia a dia, de ser mãe. A gente não acorda à noite, quando eles começam a crescer, a gente não dorme porque eles não chegaram. Sempre vai ter um motivo, né, Kelly? Sempre vai ter um motivo, mas
o que de fato, se isso incomoda a ponto dela se sentir mal, dela vai além, o desrespeito com ela, então a gente tem que mudar. Agora, se a gente consegue ajustar de outra forma, então, quantas vezes, eu lembro da minha amamentação, né, eu tenho 2 meninas já mocinhas, mas eu lembro da minha amamentação, que meu marido que levantava para pegar a minha pequena, eu nem levantava da cama. Meu primeiro filho também. Para amamentar, né? Quer dizer, ele que trocava. Então, assim, eu acordava, eu tinha que acordar, é uma necessidade. Lógico. Agora, não consigo, não posso. Quais outros meios, né, para a gente fazer? Então, vamos tirar o leite, vamos deixar o leite? O que a gente vai fazer? Então, ela entender que a gente precisa respeitar esse limite para que isso seja legal. Eu sinto, nossa, uma sensação, mamou, dormiu, e eu dormi, tá tudo bem, né? Sim. Ou não é isso. Né? Então, acho que é um ponto importantíssimo que você falou. E aí, eu digo assim, se olha, se identifique o que é que você está sentindo. Se você está sentindo que está além do que você dá conta, então está na hora da gente rever, né? Porque, e não pensar que necessariamente abrir esse olhar, conversar com o companheiro, conversar com um familiar, e sim com um profissional, se sentir que você ainda precisa expor aquilo, para que o profissional, não, mas é importante, você precisa. Né? Eu falo que a amamentação a gente não incentiva falando, nossa, mas é bom para o seu bebê. Não, a gente não tem que trazer como isso um peso, uma obrigação. Exatamente, para se sentir culpada se ela então, não... Se eu não quiser, então quer dizer que eu não quero bem para o meu bebê? Olha o peso disso. É muito peso. Né? É muito peso. Para a gente terminar, vamos falar sobre desmame, que é um assunto tão polêmico, né? Que a gente fala, escuta na internet sobre desmame gentil, e parece que desmame gentil só é quando o bebê quiser largar. E eu acho isso muito complicado, você já falou um pouquinho disso aqui. Eu acho muito importante a gente falar disso sobre desmame, porque eu acho que tem as mães, eu sinto que elas têm até medo de falar que elas estão desmamando, né? De forma, por elas quererem estar desmamando naquele momento, mesmo que de forma super gradativa, tudo. Elas têm medo de falar, porque parece que agora o desmame é só quando o bebê quiser largar, né? Quando o bebê decide largar. O que você tem para falar sobre isso? Eu falo que o desmame é além, né? Quer dizer, ele é importante. A gente prolongar o tempo de aleitamento, porque aleitamento é cuidado, é proteção, né? E a criança começa a andar, ela começa a desafiar de acordo com o seu desenvolvimento. Então também é o desapego, né? O desmame faz parte da criança começar a comer, começar a ser independente. Então, a gente não pode olhar só com a alimentação, que aí as mães falam assim, alimentação, então o bebê não quer mais, né? É carinho, é interação. E tem uma questão que eu gosto de trabalhar muito, que tem a ver com essa questão do desmame, essa percepção da mãe, que é o choro do bebê, né? Então, quando o bebê é pequeno, às vezes as pessoas falam assim, chorou, tá com fome, né? Então, não, chorou não necessariamente está com fome, né? Então, a gente entender no desmame, aí fazendo essa relação, né, com o choro, com o comportamento, entender por que eu dou o peito, né? Por que eu continuo a dar o peito para um bebê que tem 4, 5, 3, o que, né? É gradual, mas como eu me sinto, porque o bebê ele pode simplesmente falar, não quero, não pega mais, acabou. E tudo bem, né? Então, mas o mais difícil, o mais comum é como a mãe lida com isso, porque às vezes é ela que não consegue perceber, né? Então ela se sente, não, mas coitado, não, ele chorou, eu quero dar, eu atendo ele com peito. Então, na verdade, não é mais alimentação, necessariamente. Que ele está precisando. Claro que complementa, mas ele já está, dependendo da idade, já está se alimentando de outras formas, né? A alimentação complementar saudável. Mas ela atende ele, então ela tem que dar conta disso, perceber que ela atende esse bebê com o peito. Sim. E que ela pode atender de outras formas, né? Então, o desmame não é só a alimentação, que eu acho que se fosse isso estava fácil, porque ele começa a comer, aumenta a alimentação, mas é essa interação, ela perceber... Ela entender, né, o filho dela, conhecer. E aí a gente vê, né, eu fico pensando nas diversas fases do desenvolvimento do bebê, que ele fala assim, não quero comer, mas eu quero danoninho, não estou com fome, mas eu quero danoninho. Sim. Né? Então, ele chora, e aí se você atendê-lo, aí ele para de chorar, então ele faz a birra, quer dizer,
Também tem a ver com você explicar, conversar, você segurar firme, que a vontade é você não quer ver sofrer. Quem quer ver filho sofrer? Ninguém quer ver. Mas a frustração é importante. É importantíssima. E o que ele quer? Ele quer um colo, ele quer um carinho, eu quero dar, vem. Né? Não, agora não é hora Nada de mamar. Nada tá adiantando, ele quer chorar, vai chorar um pouco, Isso, né? Assim, claro, você não vai deixar ele chorar. Não vai largar chorando, mas assim, às vezes a criança precisa chorar um pouco, você deu colo, você deu atenção. Exatamente, essa frustração, ele precisa entender, não gostei, estou me sentindo que isso aqui não está legal, porque eu não fui atendido, mas espera aí, a minha mãe está dizendo que agora é hora de comer, então vamos comer, então vamos... Enfim, é um processo. Sim. Então, o desmame, ele precisa ser olhado, né? Assim como a gente olha para dar certo e aí a amamentação flui, a gente precisa olhar mais também do ponto de vista da mulher. Com certeza. Do respeito de como ela está lidando. Então, ela precisa de um suporte para desmamar. Não é só, para de dar e acabou. Né? Ela precisa se perceber em relação a oferecer... Se organizar, né? Para isso ser gradativo, para não ter sofrimento para nenhum dos lados, né? Isso mesmo, acho que é um ponto importante para a gente olhar, né? A amamentação, ele tem que ser olhada em todos os momentos, né? Não só das dificuldades iniciais, mas também da alimentação complementar. Hoje a gente tem falado muito da alimentação complementar saudável, porque enquanto ela está amamentando, ela está garantindo, e depois ela vai aprender a lidar com essa alimentação, como ele vai se alimentar. Exato, como ele vai trazer esse alimento, e aí ela vai discutir várias formas de alimentação e a qualidade e o tipo do alimento. Então, a gente vê substituir, porque ela fica insegura, então ele não quer comer, vai passar fome e deixa eu dar o peito, né? E assim vai acontecendo, conforme a criança vai crescendo, às vezes que a criança fala, não, eu quero comer aquilo que é doce, eu não quero comer esse aqui que é verde, vermelho, né? Para você ver como o comportamento, ele precisa ser trabalhado, a conversa precisa ser trabalhada. Com certeza. Né? Então, a amamentação, o desmame precisa ser olhada nesse ponto também, da interação e não só do deixar de oferecer. Né? E o desmame pode ser guiado tanto pela mãe quanto pelo bebê. Não deixa de ser desmame se for guiado pela mãe, não né? Deixa de ser um desmame respeitoso. Porque a gente tem que olhar para a mãe, exatamente. É isso aí. Ai, foi uma delícia conversar com você, viu, Kelly? Você tirou muitas dúvidas, deixou meu coração muito tranquilo para conversar com as leitoras, porque às vezes a gente, por mais que eu seja fonoaudióloga e tudo, às vezes a gente fica assim, né? Então, escutar de você foi muito gostoso. É um prazer enorme. Espero que tenha ajudado por aí, para você que está começando a aumentar. E uma última pergunta, uma última coisa que eu queria que você falasse. Para uma mulher que está começando aí, né? Que acabou de ganhar o seu bebê e está começando na amamentação, o que você diria para ela? Procurar ajuda. Kelly, eu não tenho problema para amamentar. Procura alguém para te monitorar, para ser o seu suporte, para esclarecer dúvidas, porque às vezes ela não tem tanta dificuldade, mas isso começa a virar uma bola de neve, né? E ela se cobra muito, quando poderia ser muito mais leve se ela tivesse informações. Então, tenha sempre um profissional, né? E para conversar, para esclarecer, eu acho que isso é um excelente começo. É uma lanterninha, né? Que vai guiando o caminho. Vai guiando, vai ser ali um abraço, um aporte para que a amamentação seja o mais leve possível daquilo que ela está programando. É isso. Muito obrigada, um prazer viu, Kelly? Enorme. Espero que vocês tenham gostado.